Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Fraga, professor de Física, e vamos ver essa questão. Mas antes, não deixe de se inscrever no canal, curtir o vídeo e ver as outras questões também. Tem as questões, outras questões da SpaceX, anos anteriores, tem outros concursos militares ali, EFON, Escola Naval, AFA, ITA, IME, bastante coisa. Sem contar aulas de revisões, aulas completas também, certo? Bem, vamos lá. Dois carros C1 e C2 descrevem inicialmente movimentos retilíneos uniformes, com velocidades de módulos respectivamente iguais a V1 15 metros por segundo e V2 20 metros por segundo, ao longo de estradas diferentes que se cruzam. Eles deslocam-se no sentido do cruzamento das estradas no ponto O, conforme indicado no desenho a seguir. Quando C1 está a uma distância Dzão, chamar só de D do ponto O seu motorista percebe que ocorrerá uma colisão com C2 exatamente em O. Imediatamente para evitar a colisão, o motorista passa a imprimir uma aceleração constante de módulo alfa no carro C1, de modo a alcançar o ponto O antes da chegada de C2. Ele é bem sucedido e a distância entre os dois carros é de 20 metros quando C2 chega no ponto O. No instante que o motorista C1 começou a acionar o acelerador, a distância entre os dois carros era D. Ou seja, vamos descer aqui um pouco. O que a gente observa aqui nesse gráfico? Vamos supor aqui é a situação inicial, quando o C1 aciona os freios. E aqui temos, né, vou escrever aqui um vetorzinho que vai representar a distância entre os dois. Eu vou chamar ele de ΔS, certo? Bem, como indicado aqui, essas direções são perpendiculares entre si, né? Então a gente vai ter que resolver isso aqui com Pitágoras. Bem, o que é dito na questão? A questão tem dois momentos. Um, que eles estão em MRU e C1 percebe que se continuar nessa velocidade vai haver uma colisão. E a segunda situação, que é quando eu tenho uma aceleração para justamente evitar a colisão. Bem, com a colisão, o que acontece, né? Bem, se vai haver uma colisão em O, o tempo que o carro 1 leva para chegar no ponto O é igual ao tempo, o intervalo de tempo que o carro 2 chega para o ponto O, né? Daí lembrando lá que tempo a gente pode calcular dividindo a distância pela velocidade, né? Temos isso aqui é só pegar a velocidade, a distância vezes tempo e passar esse, opa, distância é velocidade vezes tempo e passar esse v dividindo, né? Certo? Bem, então, deste modo, olha só, Dzão, que é a distância que o carro 1 está do ponto O, divididos pelo V1, é igual a D divididos pelo velocidade 2. Dzinho aqui, eu vou chamar a distância que o carro C2 está de O no instante que C1 percebe que pode haver uma colisão, o que é quando ele está a uma distância D do ponto O. Bem, seguindo aqui, olha só. Então eu tenho que Dzão divididos por 15, que é a velocidade V1, é Dzinho divididos por 20. Então aqui a gente consegue achar Dzinho em termos de Dzão, né? Dzinho vai ser o quê? Vai ser 20 sobre 15 Dzão. Simplificando esse 20 sobre 15, né? Dá para dividir em cima e embaixo por 4. Vai ficar o quê? Vai ficar. Desculpa, dá para dividir por 5, né? Vai ficar 4 terços de desão. Ou seja, esse carro C2 aqui está 4 terços a distância que o carro 1 do ponto O. Tá? Certo? Bem, isso aqui é também fácil de perceber, porque como os dois vão se encontrar, isso aqui seria a condição de encontro, né? As distâncias teriam que ser proporcionais às velocidades, certo? Ótimo. Essa distância, então, ΔS, opa, a gente vai calcular usando o teorema de Pitágoras, né? ΔS vai ser o quê? Vai ser a raiz da distância que o carro 1 está do ponto O, d quadrado, mais a distância que o carro 2 está do ponto O, né? 4 terços de d ao quadrado, né? Eu quero achar essa diagonal aqui, né? Certo? Bem, isso aqui então vai dar d ao quadrado mais 16d ao quadrado sobre 9
Fazendo essa soma, o que a gente encontra? 25d ao quadrado sobre 9, né? Aqui, ó, dá para fazer essa multiplicaçãozinha aqui em cima e embaixo por 9, para manter o denominador. E aí, 16 mais 9 vai dar os 25. Todos esses termos aqui têm raiz. 25 é 5, d quadrado é o d, e o 9 é 3, certo? Então, a distância que os dois carros estão é 5 terços da distância D, ou seja, a distância do carro 1, certo? Bem, o que a gente vai fazer com isso agora? Agora a gente vai ter que ir atrás dessa distância D, né? Essa distância que o carro 1 está do ponto O. O que ele diz, né? Ele diz que se ele manter esse movimento retilíneo uniforme, né? Ou seja, ele vai chegar naquele tempo T1, que é de Dzão sobre 15, né? Que é o V1, ele vai atingir o carro C2, eles vão colidir. Só que agora, o que acontece? Ele vai acelerar, e nesse processo aqui, ó, de movimento acelerado, na real, deixa eu fazer aqui mais embaixo, fazer aqui o ponto O, ele vai parar a 20 metros além do ponto O, no instante em que o C2 passa do ponto O. Ou seja, o que acontece? O tempo que C1 levou para atingir essa distância Dzão mais 20 é exatamente este intervalo de tempo aqui, tá? Já que eles teriam se encontrado. Só que agora C2 segue o jeito que ele está, o movimento dele não altera, mas C1 acelera, certo? E aí o que acontece? Isso. Eu tenho esses 20 metros a mais, né? Que é justamente devido a esse processo de aceleração. Então, o que acontece, né? O carro C1 percorre uma distância D mais 20, exatamente nesse intervalo de tempo. Só que daí, como é um movimento acelerado, o que a gente vai ter? V1 vezes T1, velocidade inicial vezes tempo, mais aceleração vezes o T1 ao quadrado sobre 2. Tá? Aqui eu vou botar que o V1 é os 15 metros por segundo, certo? Então, veja, isso aqui eu consigo usar esse tempo justamente porque ele fala. Ele para 20 metros de distância do C2 quando o C2 passa pelo ponto O. Ou seja, é o mesmo tempo que o anterior, né? O mesmo intervalo de tempo. Pois bem, vamos substituindo aqui, ó. Por mais que tenha esse D mais 20 aqui, o caminho agora é fácil de fazer, por quê? Porque V1 é o 15 e o T1 é esse termo aqui, Dzão sobre 15. Que a gente vai poder, ó, cancelar esses termos, né? E depois ainda cancelar esses Ds. Só colocar aqui a sominha alfa. T1 ao quadrado é D ao quadrado sobre 15 ao quadrado, que é 225, vezes 2 vai dar 450, né? 15 ao quadrado, 225. Daí tem esse fator 2 aqui que fecha os 450, tá? E aí, veja, eu tenho que alfa d quadrado por 450 vai ser igual a 20. Como eu preciso achar o dzão, né? A distância que o carro 1 tá do ponto O, aquela distância inicial, vamos isolar ele. Ó, esse 450 passa multiplicando, 2 vezes 45 dá 90. Daí tem esse zero aqui, bota mais dois zeros. O alfa passa dividindo. E aí, dzão vai ser o quê? Raiz de 900 divididos por alfa, certo? Bem, 900 não, 9.000, desculpa. É 900 vezes 10, né? E o 900 ele tem raiz exata, que é 30. Então esse dzão pode ser escrito assim, ó, 30 raiz de 10 vezes alfa. E encontrei dzão, e aí finalmente vou utilizar essa expressão aqui, que é o delta essa distância entre os dois carros, que é 5 terços desse valor, né? Que é o que ele pede, ele quer saber a distância entre os dois carros. Então vai ser 5 terços de 30 raiz de 10 sobre alfa. Bem, aqui o 30 e o 3 simplifica, fica um
10. Ou seja, ΔS vai ser o quê? 5 vezes 10, 50. Raiz de alfa sobre... Opa, raiz de 10 sobre alfa. E aí encontramos nosso resultado. Isso aqui, 50 raiz de 10 sobre alfa, bate com o item B aqui dessa questão. Certo, pessoal? Bem, essa foi a questão. Espero que tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas ou sugestões, postem nos comentários. E bem, não deixe de assistir aos outros vídeos, às outras questões, às outras aulas. E desejo então a vocês bons estudos e até a próxima.